Agora no estúdio, ao vivo, uma conversa esclarecedora com o nosso convidado. Bem, tá aqui o Cristóvão Lins, ele já falou alguma coisa ainda agora sobre a tragédia do Macaquari, mas hoje veio falar, claro, do trabalho dele como pesquisador, autor, né? Tá no 7º livro já, e que estava esperando, olha que nós estamos organizando essa pauta, né? A gente estava esperando por muito tempo a possibilidade, um ano nós estamos esperando, com toda o profissionalismo, com toda a ética, porque um trabalho do Cristóvão, junto com um outro pesquisador da Embrapa Ocidental, que eles chamam, né? A Embrapa Ocidental, que aí fica lá em Manaus, que é o Gilvan Silva, ganhou uma publicação internacional e tem a ver com aquilo que esse camarada aqui sempre insistiu. Com o livro dele, O Rio das Amazonas, estudando os sedimentos do Rio Amazonas. O que vocês descobriram? O que o seu pesquisador lá, o seu colega Gilvan, conseguiu chancelar aí em termos de amostra do que foi tirado do leito do Rio Amazonas, meu caro Cristóvão? Bom dia, Kleber. Eu vou contar essa historiazinha para que todos entendam mais ou menos. Eu tinha uma pesquisa com os sedimentos do Rio Amazonas, lá atrás da minha casa, no condomínio Manari, e aí um dia eu estava até na rua, quando eu recebi uma notícia do Jorge Ared, que foi chefe da Embrapa, né? Chefe da Embrapa, que é muito meu amigo. E ele me mandava um artigo sobre os sedimentos do Rio Amazonas. E aí eu peguei uma amostra desses sedimentos que eu ando coletando no Rio Amazonas e mandei para um cientista de Manaus que tinha escrito uma matéria sobre esses sedimentos. E aí mandei para ele e ele mandou para fora do Brasil para fazer uma análise. Mas levou um ano para essa notícia voltar, que eu sempre estava ali lhe incomodando aí. E você até falou com esse cientista de Manaus, quando foi agora, ele me mandou os resultados internacionais. Só que ele já tinha isolado um fungo desse produto das águas do Rio Amazonas, que eram muito bons para a agricultura. E aí ele pegou e mandou essa mesma matéria. Eu não sei ainda qual foi o país que ele mandou, mas está em inglês. O meu inglês é um pouco vasqueiro, como diz o caboclo, mas eu consegui fazer a tradução. Porque aqui mesmo em Manaus, o Gilvan, ele já tinha isolado um produto que ele deu o nome de Penicillium amapaensis. Penicílios, isso nos lembra penicilina. Que é um fungo muito importante. E ele disse, olha, eu vou mandar para um laboratório fora daí. Eu sei que, né, quando esse artigo saiu, quem me mandou foi o Jorge Ared. E ele dizia, olha só, Cristóvão, que nós perdemos aí no Amapá. Eu acho que não perdemos, porque nós ainda vamos tê-lo, se Deus quiser. Então, deixa eu ler rápido aqui o artigo em inglês que eu recebi desse cientista, mandado pelo Gilvan Silva. Ele diz o seguinte: compostos microbianos também podem produzir compostos genotóxicos que afetam a produção comercial de fungos ou causam doenças em animais imunodeprimidos. Nesse estudo, baseado em características morfológicas, como o comprimento de conídeos, finalídeos e estipes, assim como a análise sequencial do ITS, sequência no local, nós descobrimos o Penicillium amapaensis como uma nova espécie de fungo e relatamos pela primeira vez a ocorrência do Penicillium labradorum no Brasil, ambos isolados dos sedimentos do Rio Amazonas. Os isolados obtidos nesse estudo foram espécies submetidas a ensaios de anfibiose de 12 fungos fenopatológicos que afetam importantes
plantações no Brasil e mostrou inibição em 11 dos 12 fungos. Quer dizer, o fungo daqui do Amapá produz inibição em 11 dos 12 fungos existentes já descobertos no Brasil. A produção de amilase, celulase, sideróforo e assim como solubilização do fosfato também foi detectado. A análise metabólica indica a habilitação do Penicillium labradório e do Penicillium amapaense SP em produzir policetídeos, conhecidos corvarins e antracnonas. Além disso, foram detectados também compostos desconhecidos. Esses resultados indicam o potencial biológico e agrícola do Penicillium labradorum e do Penicillium amapaensis, que aumenta o nosso conhecimento sobre biodiversidade do penicílio no ambiente aquático do bioma amazônico. Olha só, eu vou facilitar as coisas. A gente conseguiu contato agora com esse cientista da Embrapa Ocidental, que é o pesquisador Gilvan Silva, que está em Manaus falando com a gente ao vivo, claro, com fuso horário, 1 hora a menos. Ele acordou até mais cedo que a gente, então. Vamos a Manaus, vamos acionar a capital do Amazonas com o pesquisador da Embrapa, Gilvan Silva. Ô professor, tudo bem? Você nos ouve? Bom dia. Ouço sim, Kleber. Bom dia. Bom dia, Cristóvão. Bom dia a todos no Amapá. Muito bem. O Bruno tem a foto aí do pesquisador, pode ilustrar, tá bom? Eu te mandei a foto no teu WhatsApp. Da onde vem esse bom dia, esse sotaque aí? Esse sotaque é nordestino. Eu sou de Aracaju. Mas trabalho aqui em Manaus já há 16 anos. 16 anos, muito bem. Bom, é um texto, é um fragmento aí da sua pesquisa, um trabalho científico. É um trabalho que foi publicado originalmente em inglês. O Cristóvão queimou pestana, como a gente dizia antigamente, mas fez a tradução aqui. E eu queria que o senhor, já que nós estamos no veículo de comunicação de massa, que é o rádio, pudesse, professor, usando da sua didática, fazer com que a comunidade entendesse a relevância de uma descoberta como essa e que de um fungo que leva o nome do Amapá, não é isso? Exatamente. A gente resolveu dar o nome em homenagem ao Amapá, ao Cristóvão, que nos mandou o material para análise. E o que aconteceu é o seguinte: a gente... O Cristóvão nos mandou a amostra dos sedimentos do trabalho que ele faz. A gente isolou alguns micro-organismos desse sedimento e esses micro-organismos existia uma nova espécie que a gente descreveu. Essa nova espécie fez toda a caracterização. Depois do artigo vocês podem ver que tem toda a parte morfológica, caracterização molecular. E, além disso, a gente tentou provar quais benefícios esse micro-organismo é capaz de trazer para a agricultura, para a saúde humana, etc. Então, por exemplo, como o Cristiano acabou de mencionar, a gente testou esse fungo contra vários fungos que são capazes de causar doença em plantas, que são os fitopatógenos. E esse micro-organismo novo, essa espécie nova que foi isolada do Amapá, ela é capaz de controlar, ela produz moléculas que são antifúngicas e são capazes de controlar outros patógenos. Isso é muito importante para a agricultura. Então, ou seja, a relevância dessa nova espécie para aplicações as mais diversas, principalmente aplicações agrícolas. Pode ser desenvolvido a partir dele, então, dessa pesquisa, defensivos agrícolas, é isso? Sim, pode ser, a partir desse material, pode ser pensado, sim, em defensivos agrícolas, uma vez que ele produz moléculas que conseguem matar outros fungos, que são fungos prejudiciais à agricultura. Além disso, como o Cristóvão mencionou, ele produz uma molécula chamada sideróforo. Sideróforos são moléculas capazes de capturar ferro do solo. E esse ferro é importante para as plantas, ele tem... é necessário para várias atividades enzimáticas que as plantas realizam e isso é muito importante. Então, ele é capaz de capturar esse ferro do solo e passar isso para a planta também. Além disso, outra característica que a gente percebeu que esse fungo é capaz de produzir são a solubilização de fosfato. Fosfato é um
um componente essencial para o crescimento das plantas. Então, a habilidade desse fungo em solubilizar fosfato facilita a captura desse fosfato passa para as plantas, isso aumenta o crescimento da planta, etc. Então, isso é também bastante interessante. Olha só, Cristóvão, então quer dizer aí no frigir dos ovos, não só o defensivo agrícola, mas o fato desses benefícios aí adicionais, resgate do fosfato, pode de alguma forma levar a redução do custo de produção a partir de coisas que é preciso ser utilizada para a correção do solo. Sim, na realidade, eu preciso contar mais um pouquinho a história disso aqui. Eu estava na rua quando eu recebi pela internet do Jorge Aredi o relatório do Gilvan, viu? E aí imediatamente eu fui na minha casa e peguei uma amostra dos sedimentos do Rio Amazonas e mandei para o Gilvan. O Gilvan como pesquisador da Embrapa e tudo mais. E aí ele, quando fez a análise, é que ele fez a descoberta, né? E aí nós começamos a conversar e ele tinha andado para o exterior para confirmar as coisas e realmente agora, depois de um ano, eu recebi do Gilvan de novo o relatório que estava em inglês, mas como eu disse que meu inglês é meio ruinzinho, mas eu consegui, digamos, fazer a tradução. E é esse que eu li agora. Uhum. A estratificação ali do básico. E ó, você amigo ouvinte, você amigo internauta, quem tiver com a gente na internet, ô Bruno, eu te mandei aí os originais da pesquisa do professor, é um artigo científico que a gente chama, né? E eu queria, aqui ao vivo, agradecer ao Gilvan que toda essa, digamos, esse protocolo se deve ao Gilvan, que realmente fez todos os estudos. Bacana. Ó, professor Gilvan, a gente vai pedir pro Bruno colocar na tela. Gente, esses anos que a gente viu tanto debate sobre pesquisa, né, sobre a ciência, veja o trabalho de dois pesquisadores, né, do alto dos seus... Quantos anos, Cristóvão? 70 anos, olha só. É ciência pura, né? Coloca na tela aí, o Bruno, um artigo científico, né? É a estratificação de anos de pesquisa, de dedicação, de renúncia, não é? Para o pesquisador brasileiro e agora poder levar a benefícios para a agricultura, né? Esses anos da pandemia, o mundo inteiro parou, atividades que quebraram, mas quem está no campo no dia a dia, né, Cristóvão, não parou de produzir esses commodities que são os alimentos. A humanidade teria sucumbido, não fosse a produção de alimentos. Bem, eu gostaria só de dar uma explicação. Eu sou digamos assim, um pesquisador meio fajuta. O Gilvan realmente é uma pessoa que trabalha diretamente disso. Eu sou apenas um curioso. Professor Gilvan, pois não? Oi, Kleber. Muito bem, para fechar, então, essas provocações que eu fiz, redução do custo na agricultura a partir dessa descoberta, é uma outra faceta, uma outra possibilidade dessa pesquisa, professor? Sim, sim. A pesquisa ainda continua, na verdade. Isso mostra o quanto a diversidade amazônica é grande, que a gente fala muito na diversidade, se comenta muito e muitas vezes pouco se prova sobre tudo isso. E esse trabalho mostra exatamente isso, que existem coisas novas. Esse é um exemplo, existe uma espécie nova e essa espécie foi batizada com o nome do Amapá, né? Homenageando o local onde foi isolado o material e que pode trazer benefícios futuros os mais diversos. Esse trabalho continua em execução. A gente tem agora uma tese de doutorado em andamento prospectando as moléculas. A gente identificou que ele tem várias possibilidades e agora a gente está querendo provar fazendo os testes mais avançados, mostrando o quanto esse material novo, essa espécie nova, que veio aí do Amapá, ela pode contribuir com os benefícios mais diversos. Então a gente tem um trabalho em andamento com o isolamento de moléculas e a atividade dessas moléculas, que serão testadas tanto com o viés agrícola quanto com o viés médico, e a gente espera que a partir desse material, e existe indicativo, a gente já viu da parte metabolômica, e existe indicativo
Metabolômica é essa análise das moléculas que o micro-organismo produz. Como você falou anteriormente, o nome penicílio é um gênero de fungo, que a penicilina vem realmente de um penicílio. Então, é um grupo de fungos, uma categoria de fungos, é um gênero que tem centenas de micro-organismos que produzem várias moléculas interessantes. E a gente espera que essa espécie nova, isolada aí do Amapá, uma espécie amazônica, na verdade, amapaense, mas amazonense de modo geral, ela traga também, venha no futuro a produzir moléculas novas e que essas moléculas sejam aplicadas nas mais diversas, assim como as mais diversas aplicações, assim como a penicilina, ela foi uma solução do ponto de vista médico há anos atrás. A indústria de fármacos também, né? A partir é uma outra, são outras possibilidades, um mundo, né, de possibilidades que a pesquisa científica assinada pelo senhor. A gente pediu para colocar na tela. Eu tinha informação de que teriam fotos, né? Mas pelo que a gente viu aqui, eu não agora conseguiu rolar o artigo científico do professor. Se puder chegar alguma ilustração, né? Tá tudo em inglês ali. Não. Qual foi a entidade que chancelou a publicação do seu artigo, professor? Esse artigo está publicado em uma revista internacional chamada de Mycological Progress. É uma revista especializada em publicação de fungos, né? Aí. Tem umas fotos muito bonitas, um pouco mais para baixo tem as fotos do fungo, a microscopia eletrônica que a gente fez aí. Essa é a cara do fungo. O bichinho na parte de cima, ele em meio de cultura, in vitro no laboratório, e embaixo a microscopia eletrônica, mostrando as características que são peculiares a essa espécie. Esse fungo, identificado em sedimentos do Rio Amazonas, é um fungo que costuma acometer plantas, é isso? Da agricultura? Nesse caso, nesse trabalho, a gente tem a descrição de duas espécies. Essa espécie nova, que é o penicílio, que a gente batizou como amapaense, e um outro penicílio, que é o labradouro, que ele foi encontrado há uns 3 anos atrás em cães imunossuprimidos. E o que são imunossuprimidos? Ele foi isolado de um labrador, né, que é a raça do cão, que estava doente. Imunossuprimido é quando ele tem problemas imunológicos, ele tem uma deficiência imunológica e ele é suscetível a doenças. Ah, tá. Perfeito. Então ainda até a medicina veterinária impactada pelo trabalho e a partir da medicina veterinária, a pecuária também, né, Cristóvão? Professor, olha, a gente está entendendo aqui o porquê do entusiasmo, os vários telefonemas, a ansiedade, inclusive, do Cristóvão. Eu também estava muito ansioso, claro, jornalista, para guardar a informação, né, Cristóvão? Mas a gente tem uma boa regra, uma regra do jornalismo é que a gente deve preservar as nossas fontes. A fonte pediu reserva, pediu para a gente segurar, e agora com a publicação do artigo, essa boa nova está sendo dita, está sendo dada aqui em absoluta primeira mão. E eu queria agradecer imensamente ao professor Gilvan Silva, falando com a gente ao vivo de Manaus. Foram algumas tentativas, tentamos ontem, mas a Embrapa fica bem longe da sua casa, né? O senhor me disse que tem uma viagem aí de quase 30 quilômetros para chegar em casa, professor. 5 mais ou menos, uns 40 minutos com trânsito e tudo. E tem uma área que não tem sinal, então ficava difícil conversar. Mas tá bom. Deu tudo certo, estava escrito que seria hoje esse encontro, né, com o uso da tecnologia. O senhor aí em Manaus, Cristóvão com a gente aqui no estúdio e o amigo ouvinte, a sociedade aplaudindo a ciência, se rendendo a essa grande contribuição, cujos desdobramentos a gente ainda vai avaliar daqui a um tempo, né, professor? Bem, eu gostaria de agradecer ao Gilvan, que eu nem o conheço, viu? Pessoalmente. Eu vou ainda a Manaus só para conhecer o Gilvan, porque ele tem sido incansável nesses estudos. Sem ele, nós não teríamos chegado ao ponto que chegamos. E ainda vamos mandar uma boa distância para realmente a gente concluir tudo. Muito obrigado, Gilvan. Eu que agradeço, Cristóvão. Essa pesquisa só foi possível através da sua colaboração, da sua
seu entusiasmo. O Cristóvão é um entusiasta da Amazônia e isso é realmente, assim, a gente fez parte da coisa, mas o mérito, e a gente coloca isso no trabalho, o mérito é do Cristóvão, assim, ele que quando saiu a primeira reportagem, a gente tem um trabalho grande com os sedimentos da Amazônia, e quando saiu essa reportagem sobre os sedimentos da Amazônia, o Cristóvão entrou em contato com a gente e super entusiasta, conversamos, ele mandou material e eu que agradeço ao Cristóvão, então, Cristóvão, a gente que te agradece. Maravilha, professor. E a gente aqui também fica na torcida que as coisas aconteçam e que esse reconhecimento venha e grandes contribuições poderão vir a partir dessa pesquisa. Obrigado e um bom final de semana para o senhor, professor. Agradeço, Cleber. Muito bem, Cristóvão Lins, mais uma vez, muito obrigado. Uma outra coisa que a gente descobriu hoje é que o comandante Carlos Lima, o comandante Carlão, era o único que voava aqui com o Cristóvão quando ele era um grande executivo lá da Jari Celulose, um homem da confiança de uma lenda chamada Daniel Ludwig, o bilionário americano que trouxe a fábrica flutuante do Japão para se instalar no Rio Jari, né, Cristóvão? Com certeza. Carlão é um piloto muito competente. Daí, a Jari tinha 9 aviões. Então, o Carlão voava em qualquer um deles porque o comandante Juarez, que era o chefe da aviação da Jari, só tinha confiança no Carlão para poder voar os aviões da empresa. Maravilha. Então, eu que te agradeço mais uma vez e a confiança no trabalho jornalístico que a gente faz aqui no Sistema Diário e que agora deu tudo certo. Tá bom? Obrigado. Tudo bem, muito obrigado. Muito bem, ó, para fechar.